Aos que estão em casa assistindo, 1 Tessalonicenses 5, 24, está escrito assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vou ler novamente. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Deus bendito e poderoso, eu quero te agradecer por essa manhã que o sol levantou com força, com todo o seu brilho, e tu, Senhor, és o sol da nossa justiça. O Senhor está acima de todas as coisas, para além das nuvens, para além de tudo. E o Senhor nos trouxe aqui essa manhã. Eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez compartilhar da tua santa palavra, da gloriosa escritura do Senhor, da tua voz aqui para nós. Queremos muito te ouvir, Senhor. Queremos muito saber das notícias boas do céu. Queremos encher nosso coração com novidades, com palavra que nos orienta, que nos alimenta. Obrigada, Senhor, pela presença de cada um que está aqui, que o teu Espírito Santo, no seu penoso trabalho, o Espírito de Deus sempre alerta, nos trouxe aqui hoje, nessa manhã, para falar conosco, e nós te glorificamos. Importa, Senhor, que eu diminua e o Senhor seja louvado aqui nessa manhã. O teu nome seja glorificado para sempre, sempre. Amém, igreja? Essa é a chamada de Deus para nós, essa palavra do Senhor para nós. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então existe um chamado. Existe um chamado bem expresso, bem explícito na palavra. Jesus, ele fez um convite para nós, né? Está escrito Mateus, eu cresci ouvindo isso. É a grande comissão, é a grande comissão. Quem ouviu falar já da grande comissão? A grande comissão é composta por cada um de nós. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu fiz com vocês, ensinem também. Vão em todas as nações. Então há um chamado muito claro e essa palavra vem selar esse chamado. Fiel é Jesus que nos chama. E esse Jesus vai fazer. Eu já falei aqui outra vez que o principal sentido da nossa existência é andarmos com Deus. O principal sentido, né, de estarmos aqui, por que eu estou aqui? Você está aqui porque você foi criado por Deus. Quando eu crio alguma coisa, eu criei um desenho, eu assinei a obra de arte, é meu. Está ali o quadro de Van Gogh. Por que você sabe? Porque é conhecido o quadro dele, a arte dele, está lá a assinatura de Van Gogh. O quadro é de Van Gogh. Foi ele que criou. O poema é do poeta tal, está escrito lá, foi ele que assinou, foi ele que criou. Todo mundo pode recitar o poema, mas o poema é dele. Então, Deus me fez e nos fez a cada um. Nós somos de quem? Dele. Nós somos dele. Tudo foi feito pela boca dele. Ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é o verbo? É a ação. Fala, canta, pula, é a ação. Por essa palavra foi feito tudo por intermédio de Cristo e para Cristo. É tão bom entender isso. Escute, não é sentir isso, é entender isso. Porque sentir, hoje você sente uma coisa, amanhã você está sentindo outra. Quem dormiu bem de ontem para hoje? Eu dormi bem. Nada me garante que eu vou dormir bem com estas meninas tendo que levantar cedo para a escola e ir fazendo hora para ir para a cama, né? Então eu sinto sono, eu não sinto sono, eu me sinto bem, eu não me sinto bem. Não é questão de sentir, compreenda, por favor. Se você compreender essa verdade, você vai para casa diferente e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Ele fez a mim e a você. Ele nos fez. Se ele fez, e nós tem a assinatura dele. O Criador. O Criador é responsável pela tua vida. Nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos parecidos com ele. Ainda tem mais essa. Nós somos parecidos com o nosso Criador, com o nosso Pai. Então nós somos dele. Nós pertencemos a ele.
Nós não estamos desgovernados. Você não está sem governo na sua vida. Você não está aí à toa. Tem um autor da tua vida. Ele te fez para você andar com ele. Essa é a principal, para mim é o principal sentido da existência humana. É andar com Deus. É estar conectado com ele. É ter amizade com ele, é conversar com ele, é ouvir a sua voz. E não é questão de sentir, é questão de saber disso. É ter consciência disso. Você tem consciência. E aí você sentindo ou não, essa verdade está lá com você o tempo todo. E esse Criador, ele te fez para andar com ele. É claro na palavra. Na viração do dia, Deus ia se encontrar com o homem, ia ou não ia? Ia se encontrar com Adão, com Eva, ia se encontrar com eles até o dia que Adão decidiu não mais ter comunhão com Deus. E esse que nos fez, ele tem um convite para nós. Vão pregar, vão falar, sejam meus representantes. Me represente na terra. Se você entende essa palavra, se você sabe que pertence a mim, se você sabe que eu te redimi, que eu te alcancei, me represente na terra, para que todos venham até mim, porque esse é o desejo de Deus, que todo homem seja salvo, toda a humanidade caminhe com ele. E ele é fiel nesse chamado. Ele é fiel para cumprir, para fazer. Eu vou te contar aqui uma história. Eu falei no culto passado que eu estou fazendo uma tradução de um livro. Eu e mais 2 pessoas. Nós estamos traduzindo um livro. Como o livro tem mais de 200 páginas e nós temos nossos afazeres, então foi feita uma equipe de 3 para poder dar conta dessa tradução. E o livro se chama Grander Story, a história mais grandiosa. Né? Ela foi traduzida já no espanhol e agora nós estamos traduzindo no português. Mas grande história, aí espanhol é meio... né? Coxambrado. E aí a gente está traduzindo para o português e o livro se trata de quê? O livro é a história de vários professores dentro da universidade cumprindo o seu chamado. Pensa num terreno árido. É a universidade, né? Quem passou por lá sabe. O pastor Fábio ainda está por lá, né? Professor da UF, e ele sabe dos embates. E a área da engenharia até que é mais calma, apesar das tempestades, até que é mais calma. Quando você vai para a área de humanas, é um terror. Tem muitos embates, muita perseguição, muita muralha, é muito complicado. E esses professores, eles contam a história deles, desenvolvendo o chamado deles dentro da universidade. E eu traduzi alguns testemunhos, e eu peguei o testemunho do Walter Bradley. Foi um dos que mais me chamou a atenção. Ele é da engenharia mecânica. Aqui são testemunhos de 10 anos atrás, 8 anos, 15 anos. E você sabe que a realidade hoje ela está mais tensa, né? Está mais tensa. A briga pela verdade, a briga pela argumentação, a guerra da informação está muito sangrenta. E na universidade esses ânimos estão bem aflorados. E esse professor aqui, o Walter Bradley, ele começou a dar aula com 24 aninhos. Olha só. E eu acho linda a trajetória dele, porque é crescente. Ele mudou de instituição 3 vezes. Ele foi para uma, para outra e para outra, mas sempre crescente. Cada vez que ele trocava de instituição, era para uma maior, melhor, em termos de estrutura, número de alunos, número de professores. A trajetória dele foi assim, nessa crescente. Começou com 24 anos. E aí eu até anotei algumas coisas dele aqui, porque são muitas coisas realmente que coroam a vida desse professor aqui, engenheiro mecânico, mas que trabalhou muito com ciência dos materiais, que é um curso que tem na UFP também, né? Ciência dos materiais. Ele trabalhou muito nessas disciplinas de ciência dos materiais. E ele começou com 24 anos. E, diferente do Brasil, não é concurso. Você ganha pela sua produtividade, você ganha pelo seu número de artigos científicos, de pesquisa, a satisfação do seu departamento, a satisfação dos alunos. Tem todo um conjunto de variações, né, variantes que te mantêm lá ou não. E esse professor começou com 24 anos e ele combinou com a esposa, ele tem uma esposa, 2 filhinhas, e ele combinou com a esposa de que ia se identificar como seguidor de Cristo. E aí ele comprou, foi
com ela comprar um pôster, um cartaz. E compraram assim um bem chamativo. Ele até se arrependeu depois. Ele ficou pensando, eu devia ter comprado assim uma cachoeira, com uma frase enigmática, para ninguém entender direito, né? E ele comprou um bem chamativo e pregou no quadro de avisos. Mas assim, na hora que ele pregou, não deu um minuto, ele tirou. E foi para casa. E a Anne, que é o nome da esposa, a Ann. A Anne perguntou, e aí, como é que foi? Alguém comentou do cartaz? Ele disse, não, porque eu peguei e tirei na mesma hora. Ela ficou chateada. Segunda-feira. Na terça, ele disse que foi exatamente a mesma coisa. Colocou o cartaz, olhou, deu nem um minuto, tirou de novo. E aí, quando ele chegou em casa, ele disse, ninguém comentou hoje sobre o cartaz. Porque eu fiz a mesma coisa, eu tirei. Com vergonha daquele cartaz tão chamativo. Estava escrito assim, se você quer ter paz, siga Jesus Cristo. Era isso que tinha no cartaz. Meio daquele brilho todo tinha essa frase. Na quarta-feira, ele orou com ela, a esposa orou com ele, e ele botou o cartaz e não tirou. Deixou lá no quadro de avisos. E aí chegou um professor amigo dele na sala para conversar sobre um projeto, uma coisa lá que ele estava resolvendo. E aí o colega olhou para o cartaz, mas não disse nada. Os alunos também olharam para o cartaz, alguns viram, aí também não disseram nada. E aí a coisa foi passando e não foi tão doloroso assim, estava lá o cartaz, né? E aí ele tem uma outra estratégia para se aproximar dos alunos. Ele diz que não quer só aquele relacionamento professor-aluno, ele é mais ousado, né? É muita ousadia. Ele escreve um cartãozinho assim, ele distribui para todos os alunos, dizendo o que ele gosta, o que ele não gosta de fazer. Eu gosto de esquiar, eu sou casado com a Ana, estou colocando aqui em português, né? Sou casado com a Ana, eu gosto de esquiar, eu gosto de basquete. Desde que eu era adolescente, eu jogava basquete, eu participava de competições. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas eu gosto muito de viajar. Eu e minha esposa, a gente adora viajar, a gente quer ir para os 5 continentes e morar em pelo menos 3, antes da gente morrer. Mas o mais importante, eu sou seguidor de Jesus Cristo. E quem quiser saber mais informações, eu adoraria compartilhar fora da sala de aula. E aí, ele também entrega para que os alunos escrevam algumas coisas deles também, né? E na sala de aula tinham gêmeos. Ele recebeu uma ligação do reitor, o professor, já começou a se tremer. Ele fazia isso assim na sexta-feira, que era para não ver mais os alunos, né? Final de semana. Não ver mais os alunos. Ali, depois das aulas introdutórias, ele fazia essa entrega desse bilhetinho, desse cartãozinho. E aconteceu que o reitor ligou para ele, ele começou a se tremer, começou a ficar com medo. E foi lá na sala do reitor, o reitor disse, olha, eu demorei muito para achar seu nome. Porque Bradley, tem muitos na lista, ainda era lista, né? Acho que era lista telefônica. Eu demorei muito, tem muitos Bradleys. E o Walter, o W, deixou ele no final da lista, até que ele achou o professor. E aí o reitor disse para ele, tem gêmeos na sua sala, e eles são meus filhos. E aí o homem disse que as pernas tremiam, né? Agora que eu vou ser demitido. E a esposa estava esperando outro menino, outro filho. Tinha uma filhinha e a esposa estava grávida. Ele disse, mas o salário não era tão alto assim, até que podia me virar. Aí o reitor falou, esses gêmeos que estão na sua sala são meus filhos. E eles acharam interessante a sua abordagem. Eles eram cristãos, mas entraram na faculdade, se afastaram e agora estão reconsiderando voltar para os caminhos do Senhor. E aí ele respirou aliviado. Ele começou a entender que Deus trabalhava no chamado dele. Ele disse, nunca quis ser professor. Nunca, never ever. Eu queria ser CEO de uma grande empresa, engenheiro ali da indústria, fazer MBA. Mas sala de aula eu não queria nunca. E missionário, muito menos. Aí Deus juntou essas duas coisas, professor e missionário, ele começou a entender que Deus estava trabalhando na vida dele nesse chamado. E aí, depois dessa história com o reitor, o editor da universidade ligou para ele escrever um artigo sobre isso, sobre esse relato, desse encontro dele com Deus, colocando uma foto.
Então, colocou a fotinha, colocou o relato, e era o jornal semanal. Toda a universidade lia, inclusive os colegas deles, professores. Então, eu li, opa, todo mundo agora vai saber quem sou eu, e está aí. E aí ele via Deus agindo nisso. E esse homem foi crescendo, mas ele crescia, gente, em todos os lados. Ele crescia, inclusive, na área dele. Um pesquisador de ponta, um professor assim excepcional, passou pelas mãos dele 5 milhões de dólares de pesquisa, de bolsa, de projeto, premiado, ganhou prêmios, escreveu não sei quantos artigos, coautoria de livros, inclusive um livro que fala a origem das espécies, revisitando as atuais teorias, né? Vamos ver como é a origem da vida aqui, na outra concepção. Então, um homem assim que ele atuava, né, dentro das ciências dos materiais, ele ia fundo nas pesquisas. Um professor que se destacava, um excelente profissional. E no reino de Deus ele não parava. Né? Teve um evento que ele fez aqui que me chamou muita atenção, e já era na outra instituição. Um evento que de 1.600 alunos, 1.300 participou. Uma banda lá, que eles chamaram uma banda cristã, movimentou a universidade inteira. Então, assim, ele dava muito fruto. Professor, assim, muito atuante, mas plenamente, completamente. Ele nem só mergulhava, né, na vida dele acadêmica, que ele dizia assim, eu não quero ser um professor que, por acaso, é cristão. Eu não quero. Eu quero ser um cristão que, por acaso, foi chamado aí para ser professor. A abrangência aqui é o chamado. E ele foi crescendo, né? A cada instituição que você vê ele mudando, você percebe que há um aumento de salário, aumento do número de professores, aumento do número de alunos. Teve uma universidade que ele foi, que ele disse, olha, agora eu estou ganhando tão bem, que se eu for demitido vai ser um problema. No começo dava para passar, mas agora... Mas, minha gente, ele continuou com o chamado dele. E olha, tudo dentro da legalidade. Por umas 3 vezes tentaram barrá-lo. Porque você está ferindo a Constituição, você está ferindo a emenda tal, porque não pode. E aí ele, com muita sabedoria, meus queridos, com muita inteligência, todas as vezes ele ganhava na discussão. Ele faz o seguinte, manda isso aqui para o departamento jurídico da universidade. A universidade toda vida dizia, o professor está certo. E se a universidade continuar tentando calar o professor, a universidade vai ter um sério problema. Porque ele está dentro do direito dele de expressar a sua fé. E muito inteligente. Esses professores aqui que eu estou lendo, vendo os testemunhos, são muito inteligentes. Eles leem muitas coisas para dar relatório da fé. Você está aqui olhando para mim, mas você tem que dar o relatório da sua fé. Você tem que prestar conta diante de Deus, diante dos homens. Por que você crê? Até para você mesmo. Então, assim, com muita sabedoria, com muita inteligência, ele ia refutando e o Senhor respaldando. Meus queridos, fiel é quem vos chamou e ele vai fazer. Ele vai fazer. Qual é a tua área de atuação? Onde você está plantado? É ali que o teu chamado vai se desenvolver. E ele que te chamou, ele também vai fazer. Ele vai te respaldar. Ele vai te conduzir. E esse professor, por a idade dele, né, 24 anos, ele tinha muito acesso aos alunos. Ele dava livro gratuito, né, no final, a última prova dele, ele colocava uma caixinha, ele colocava o livro gratuito, o aluno deixava a prova aqui e, se quisesse, pegava o livro. Um livro que evangelizava. Ele promovia pizza, a rodada de pizza, ele pagando, os alunos iam e ele compartilhava o testemunho dele. Não era só para conversar, jogar a conversa fora, mas era para compartilhar o testemunho dele. As mesas vizinhas, o pessoal começava a olhar, começava a se chegar, queria saber. Promovia filmes na casa dele, porque lá em nações como os Estados Unidos, Inglaterra, eu via isso, por exemplo, na Inglaterra. Os estrangeiros vêm e eles acolhem, promovem célula, promovem filme, essas coisas, programação na igreja, fora da igreja, porque tem muito turista. Não é a nossa realidade teresinense, né? Num feriadão vai todo mundo embora? Lá não, são nações que recebem pessoas do mundo inteiro para estudar, para fazer curso. Então já tem essa estratégia de acolher. É comum isso. A universidade, inclusive, passou a ter um programa, assim, pagava o professor para receber os alunos, para acolher.
E aí o professor, antes mesmo de ser pago por isso, ele promovia os filmes na casa dele. Depois do filme, ia fazer uma discussão em cima do filme. Nunca era para nada. Era para anunciar o evangelho. Então, com 24 anos, ele tinha muito acesso, mas o tempo foi passando e ele não foi, ele foi envelhecendo. Mesmo assim, a pegada dele de fazer o reino com graciosidade continuava. Então, é um testemunho. Ele teve os fracassos dele, teve também. Ele fez um jantar, porque ele convidou uma indiana, não sei se barra com gente de todas as nações. Ele convidou uma indiana que aceitou a Cristo para dar o testemunho dela. 80 pessoas estavam nesse jantar. Ele convidou achando que ia faltar, sempre falta uma parcela, né? 20%, 30% das pessoas que você convida para uma festa faltam, normalmente. Nesse dia, não. Foram 80 pessoas que ele convidou, 80 pessoas estavam lá. E a indiana deu o testemunho dela, finalizou, uma professora perguntou, ei, todos nós que estamos aqui nessa sala, vamos queimar no inferno? Aí o marido dela, da indiana, entrou com tudo. Aí o professor fala aqui, ele torrou meus amigos todos, fiquei morrendo de vergonha. E no outro dia, para enfrentar meus amigos, meus colegas professores, ele chegou lá, os professores, olha que jantar interessante. Nunca tinha participado de nada igual, eles, nem eu. Pensando, né? Nem eu. Foi muito, olha, foi interessantíssimo. Aí ele pensou, ele estava no mesmo lugar que eu, porque eu estava morrendo de vergonha. Mas a semente foi plantada no coração daqueles professores. Mesmo daquela forma, né? Foi plantada uma semente. Então, você vê assim uma crescente na vida desse professor. Eu queria muito ter trazido aqui esse testemunho, para que fique assim, hoje ele tem netos. Ele tem 7 netos. Então, já tem um tempo que ele viveu isso, né? Dentro da nossa realidade hoje, as coisas vão ficando difíceis, né? Os últimos tempos, né? A gente já está vivendo apocalipse. Mas nós precisamos entender que o nosso chamado, ele deve ser realizado assim com essa graciosidade. E a gente cresce em todas as direções. Em todas as direções. E a gente precisa entender, eu quero muito que você entenda isso, que você pertence a esse Deus. E quando você pertence a Ele, você ganha um sentimento de contentamento, de paz, de estar bem. Falei na célula, lá em casa eu faço a célula, né, com os menores, e eu falei, olha, o que me dá paz, o que me dá equilíbrio, tranquilidade, é Cristo na minha vida. É saber que eu pertenço a esse reino. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está brincando, não. Existem caminhos diferentes que eu posso pegar para chegar aqui na igreja. Pelo menos 2 eu posso pegar para chegar aqui na igreja. São 3 pontes lá perto de casa que a gente pode usar, às vezes, para ir para o mesmo lugar. Mas para chegar a Deus, só tem um caminho. Eu já ouvi essa frase, todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu? Todos os caminhos levam a Deus. Não, só tem um. Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Artigo definido. Né? Um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Você não está desgovernado. Mais uma vez eu te afirmo, tem um caminho. E é Cristo. Você imagina estar em alto mar, na maior escuridão. O Jeremy Wade é um cara que faz pesquisa nos rios e nos oceanos do mundo todo. E ele foi lá para a Amazônia. Lá ele fez a festa, porque ele queria encontrar os monstros do rio Amazonas. E sim, ali existem peixes que são monstruosos. E ele investigou um acidente que aconteceu há 30 anos. As pessoas caíram no mar, o barco naufragou. Você imagina na completa escuridão? Pessoas foram comidas, destruídas por peixes. Meu irmão caiu no rio Amazonas, trata de fugir, trata de nadar, sai dali. Os peixes, eles comiam, eles entravam na pessoa, olha a loucura. O peixe entrava na pessoa e comia ela todinha por dentro. Ficava oca. Os mistérios, né, do rio Amazonas. Assim, você fica imaginando essas coisas que acontecem, né, por aí. Mas tudo tem uma conexão. Tudo tem uma conexão com algo. Você não está perdido. Você fica, meu Deus, que tragédia.
a pandemia, são tantas coisas, mas há uma conexão. Todos nós estamos conectados com o Criador. Nós pertencemos a Ele. Você não está em alto mar, num rio escuro, sem um farol para brilhar, assim, nem para te dizer onde é que é a margem. Você não está assim, não é essa a sua condição. Você tem o caminho, que é Cristo Jesus. Você tem a verdade. O que é a verdade aqui? É o contrário da mentira, obviamente. Você pode confiar. A verdade significa isso. Você pode confiar em Cristo. E Ele é a vida. A vida. O contrário da morte. Eu, quando estava lá no Instituto Federal, ainda bem jovenzinha, começo da minha fé, debatendo com os colegas inteligentões. Como é que esse Deus, Ele dá o livre-arbítrio? Se eu não posso ir para onde eu quiser, eu vou morrer se eu estiver longe dele. Porque Ele é a vida. Simples assim. E naquela época eu ficava assim, sem saber como responder. E aí você começa a desenvolver a sua fé, a melhorar a sua fé, a melhorar a prestação de conta, que você tem que prestar conta primeiro para ti, diante de Deus e para os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que entender que essa rota é certeira. Nós temos que entender que a verdade nos ampara. Nós temos que entender que com Ele nós temos vida. E aí você faz o seu chamado, você desenvolve o seu chamado com muito mais graciosidade, com muito mais certeza. Nós precisamos nos deleitar mais nesse Deus, nos alegrar mais nesse Deus. Eu vou te mostrar aqui alguns truques, alguns truquezinhos para você ficar mais feliz essa manhã, você ficar feliz com Cristo. Eu estava vendo um médico chamado Jonatas Leônio. E o Jonatas Leônio disse, olha, foi descoberto em 2017 a prática de passarinhar. Quem pratica aqui o passarinhar? Aqui? A prática de passarinhar foi descoberta em 2017. Em que consiste essa prática? Observar os passarinhos, ouvir o seu canto. Isso reduz a ansiedade, acalma, faz bem para a saúde mental. E Jesus não já disse isso? Olha os pássaros, contemplai os pássaros. Não fazem coisa nenhuma, não trabalham, não tem que pagar conta. Mas olha aí, vocês estão preocupados? Vocês não são mais valiosos do que os pássaros. É a prática de passarinhar. Antes de saber disso, né, que a ciência está entrando nisso, que bom, porque a ciência está se curvando. Eu tinha entrado no meu quarto 2 dias antes. E eu comecei a louvar a Deus, a louvar. E aqui, Teresina é uma cidade ainda muito calma. Você consegue ouvir pássaros cantarolando de manhã. Coisas que em algumas capitais é impossível, com tanto barulho de carro. A gente morava num apartamento lá em Fortaleza que era bem na avenida. Nossa, ponto de ônibus, caminhão, carro, tudo. E eu, aqui em Teresina, eu fui ali me ajoelhar e eu comecei a ouvir o canto dos pássaros. Eu comecei a louvar. Eu disse, agora estou louvando junto com pessoal aí, com a natureza. E aquilo faz um bem. Aí no outro dia, 2 dias depois, eu vi o Jonatas Leônio falando isso, a prática de passarinhar. Então, experimente durante a semana a prática de passarinhar, que o teu Senhor, aquele que é a vida, o caminho, a verdade, te disse para fazer, para ver se você fica mais feliz e resplandece a luz de Cristo na tua vida, para que outras pessoas que estão em trevas veja a luz em ti, lá onde você está trabalhando, lá onde você está plantado. Ele deu outras, vou ver se dá tempo de falar tudo aqui, também não quero lhe cansar. Aí ele disse, tenha uma agenda. Ele disse, é tão bom para o cérebro dar o check. Quando você faz isso, você libera dopamina, que é a mesma sensação. Esse médico aqui, ele trabalha com família e tabagismo, né, combatendo tabagismo. Ele disse que quando você risca lá o seu compromisso, sabe quando você faz aquela lista? Hoje eu vou fazer todas essas coisas no meu dia. Quando você vai riscando, a sensação é de quem está fumando. Você fica, nossa, que bom, amanhã eu vou fazer mais coisa, vou riscar minha agenda. Olha como Deus é maravilhoso. E ele falou outra coisa, desfruta
desfrutar. A vida precisa desse desfrute. Se você não desfruta, você se frustra, né? Desfrutar. Ele diz que as pessoas, né, do passado, pessoas aí que viveram há 30 anos, 20 anos, elas viviam com mais calma, né? Mais tranquilidade, e elas têm mais memórias do que a gente. Elas viviam menos, porque a expectativa de vida aumentou, mas elas têm a sensação de que viveram mais. E nós, a sensação de que estamos vivendo menos, porque a gente não tem memória. A gente não aprofunda nada. É tanta informação e a gente sabe tudo, mas não sabe nada. Então a gente precisa desfrutar, mergulhar, ter profundidade. E aí eu falei para o pessoal na célula, olha os lírios, aqui eu vou mudar, olha os ipês. Gente, vocês já viram os ipês? Começou o espetáculo de ipês na cidade. Olha os ipês, eles não fazem nada, eles não fazem coisa alguma, só florescem, embelezam, encantam. E o teu Senhor não vai cuidar de ti? Que é mais importante do que o ipê? Claro que o Senhor vai cuidar de ti, vai cuidar do teu chamado, Ele vai fazer, Ele é fiel. Aí ele continua aqui na listinha dele, né? Então, memorize aí a prática do passarinhar, você vai fazer essa semana, tá? Depois me diga como foi. A agendinha, eu sei que alguns já têm agenda. Tem dias que tem agenda, tem dias que não tem, né? Eu tenho certeza que tem dias que não tem agenda. Vai fazendo, né? O desfrute, né? Tem que desfrutar. Organizar, ele diz que organizar reduz os níveis de cortisol, viu, pastor? Você que amanhece o dia já dobrando os seus lençóis. Isso é desde a juventude. Ele acorda e já vai dobrando os lençóis e eu fico impactada. Porque tem dias que eu saio, quando eu volto, meu quarto, meu lado tá, e o dele tá com os lençóis dobrados. Pastor, isso é bom, porque tá escrito aqui, ó, você está reduzindo os níveis de cortisol, noradrenalina, aqueles hormônios que deixam você zangado, está diminuindo. É bom. Quem está com guarda-roupa aqui, que está um caos, né, Marjorie? Tem que organizar o guarda-roupa. Isso vai ajudar a liberar, a organizar a casa, porque a gente olha para casa, às vezes eu olho assim, eu me recuso. Eu não quero limpar essa casa. É uma briga. Mas você faz. Você faz porque tem que fazer. Nem tudo você faz por prazer. Você faz porque tem que fazer, mas depois dá um prazer. Depois você vê tudo cheiroso, limpinho, organizado. Ali, ó, é prazer, é bom. E você vai vivendo assim nessa graciosidade da vida. Porque nós nascemos para dar fruto. Nós nascemos para trabalhar. Nós nascemos para produzir. Quando você tem um chefe, aí você obedece àquele chefe. Quando você não tem, que é você que cria os seus compromissos, aí o desafio talvez possa ser maior, que você tem que criar e dar o check. Mas é bom. É muito bom quando você realiza algo. É bom quando você olha assim, eu produzi alguma coisa, porque nós nascemos para isso. E o Senhor diz, entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Jesus diz, olha, vocês precisam dar muito fruto. E nisso consiste a alegria do Senhor na tua vida. Dar fruto, produzir. Então, praticar o passarinhar, ter a agenda, desfrutar, organizar, orar. Ah, pastora, eu já sei que isso é bom, mas qual é a frequência da oração? Gente, a oração, eu fiquei escandalizada. Esse médico, né, ele deu essa entrevista lá no Dizascope. Ele diz que o cérebro, ele sofre transformações químicas e físicas. O cérebro se regenera na oração. Há uma plasticidade neuronal. Cria-se uma camada mais espessa aqui pelo córtex e te priva, te protege de ações impulsivas. Sabe quando você está prestes assim, a fazer uma mó bobagem? Aí você vai orar. Aí quando você ora, você se acalma e é várias liberações aqui hormonais que te protegem. Então orar é bom, ter agenda é bom, ser generoso é bom. A generosidade é a mesma sensação. Isso aqui é a neurociência. Vocês sabem que eu gosto muito de estudar neurociência, mas isso aqui é o médico que está falando. A Rosana Alves já falou que ser generoso é a mesma sensação de amamentar, né? A mãe que amamenta, a mãe que o filho nasce na hora do parto, aquela mesma sensação assim, eu estou realizada. A generosidade faz isso. E por último,
não menos importante, é que eu falei aleatoriamente, né? Ler. Ler libera serotonina, dopamina, você se acalma mais quando você está lendo. E aí ler a Bíblia, então, deve ser assim, fantástico, né? Para acalmar, Eu sinto isso. Quem está fazendo a leitura bíblica anual, aqui nós temos um grupo de leitura bíblica anual. Depois que eu leio ali, a gente está em Lamentações, né? Está terminando Jeremias, agora Lamentações. Depois que você termina de ler, você fica zen, fica tranquilo. Já dá para começar bem o dia, ou terminar o dia, dependendo se você lê de manhã, se você lê à noite. O teu chamado, qual é o teu chamado? O sentido da tua vida, já te falei aqui, o sentido da vida é andar com Deus, é ter comunhão com Ele, porque você pertence a Ele. Mas quais são as suas missões nessa terra? Qual é o teu chamado aqui? Porque Ele te chamou para fazer alguma coisa. Gente, eu tenho certeza que eu fui chamada para estar pregando aqui. Eu acho que eu consigo fazer isso. Eu acho que eu consigo transmitir. Eu tenho certeza também que eu fui chamada, descobri esse chamado não tem muito tempo, para ser uma bênção na literatura. Quem vai lá na Amazon ver meus 2 romances que tem lá, o primeiro é baseado numa história real, o segundo é um romance mais juvenil, mas tem Deus lá. E agora eu estou fazendo, estava até falando para a Paloma, está quase pronto o meu 3º livro, vou lançar em setembro, e eu acho que está melhor do que os anteriores. Trabalhando mais a língua portuguesa, a erudição, as ideias ali colocadas, mas tem Deus. Eu descobri que os clássicos, os escritores do século XVIII, XIX, XVII, eles tinham uma proximidade com o divino, mas isso se perdeu. Os escritores contemporâneos não querem saber disso. Na universidade não me falaram disso, mas eu estou vendo eles tinham uma proximidade com o divino e eu quero essa proximidade com o divino. E eu tenho certeza que essa história, quando eu lançar esse livro aqui, toda a igreja vai ler. E vocês vão ver como assim, pastora, realmente uma história muito boa, tem Deus ali, a história foi muito... Me prendeu. Porque o primeiro, baseado na história real, recebi muito retorno de pessoas dizendo, não consegui largar até ir na última página. Na mesma hora que eu peguei, eu não consegui mais soltar seu livro. Eu tinha que ir até o final. Pois é, ainda tem que ter as partes 2 aí. Mas eu fico feliz em poder fazer isso, porque você olha alguns livros hoje, né, atualmente, e se for romance, tudo se resolve quando você encontra o seu grande amor, o sentido da sua vida, a maior alegria. Não é assim, porque não tem esse homem, gente. Esse homem perfeito, apesar do meu marido ser maravilhoso. É precioso demais. Mas quem somos nós diante de Deus? Quem faz realmente a completude do ser humano é Deus. E eu quero colocar isso na minha literatura. Tem uns livros infantis também, mas o que está na Amazon são a literatura, né, que não é a literatura infantil. Mas eu estou tentando ali ser uma escritora diferente. Uma escritora que coloca Deus ali, o divino ali. E o seu chamado, como é que você vai desenvolver o seu chamado? A arte, ela foi muito deturpada. As obras de arte, na época ali de Michelangelo, por exemplo, as obras de arte, elas eram dificílimas de serem executadas. Não era todo mundo que fazia determinados quadros, pinturas. Aí você vai para um lançamento de obras da arte moderna, aí você vê lá um vaso, a pessoa foi lá e colocou um vaso sanitário. O que é isso? É obra de arte. Gente, não, que é isso? Você está insultando os grandes escritores, os grandes pintores, os grandes artistas. Aí você coloca lá uma pessoa sentada ali, uma cadeira quebrada. O que é isso? A cadeira quebrada é uma obra de arte? Não é. Foi muito deturpada. Aí nós temos aqui a nossa artista Maria. Maria faz lindos bonequinhos. O último foi o leão. Aquele leão é um charme. Que a Maria possa resplandecer a luz de Cristo na sua obra. Que de alguma maneira as pessoas saibam, ela é de Deus. Ela tem um ser que rege a vida dela, que é Deus. Eu não sabia, descobri, seguindo ela no Instagram, descobri. Aí gera uma curiosidade, gera uma edificação no coração, uma semente. Quando me falaram que o reitor do ITA é crente, eu fiquei, uau! Como foi que esse homem encontrou Deus? Como ele encontrou Jesus? Já gera uma curiosidade. Aquilo já edifica o seu coração.
E você tem o seu chamado. Você pode não ser reitor, você pode não ser artista, como a Maria, você pode não ser um pintor, mas você pode ser ali. A Paloma nos ajudou em toda a documentação da igreja. A igreja hoje está toda legalizada, tudo direitinho aqui em termos de documentação. Ela servindo a Deus dentro da contabilidade. Seja jovem, criança, homem, mulher. Esse professor começou o chamado dele com 24 anos, mas hoje ele é avô. Não interessa a sua idade, interessa que você tenha essa graciosidade, esse entendimento que você pertence a ele. As pessoas precisam saber que elas também podem ter essa mesma consciência. Pastor Fábio aí, puxando aqui a brasa, né, para minha sardinha. O pastor Fábio também é um profissional excepcional ali dentro da engenharia. Ele cresce de todos os lados. Eu, a minha irmã, as crianças, nós somos testemunhas que tudo que ele põe a mão, Deus é com ele. Trabalhando em projetos de pesquisa, no meio de gente importante, ele chega e eu oro por ele, dizendo, Senhor, que a tua luz entre com ele naquele ambiente, a tua glória entre com ele, ele seja assim agraciado, ele caia na simpatia de todos os magistrados ali, lidando com gente, né, de esferas, né, elevadas, importantes, que tem poder de decisão, e ele lá fazendo a diferença, né? Tem o curso dele de filosofia cristã dentro da UFP também, o projeto da capelania que ele exerce junto com o nosso outro colega que também é cristão, tem as mesas redondas do John Maxwell. Tudo isso são ações para desenvolver, responder ao nosso chamado. Então eu quero que você pense nisso. O meu chamado, o que é o meu chamado, o que é que eu faço de que é tão habilidoso, que é tão bonito, que é tão impactante, aquilo que eu tenho de talento, eu estou emprestando a quem o meu talento? Quando as pessoas olharem assim a sua vida, que a nossa vida hoje é uma vitrine, quando elas olharem assim a sua vida, elas vão sentir no coração algo assim, aquecendo, queimando. A sua habilidade, aquilo que Deus te deu de talento, é para Ele, eu tenho que te informar isso. É para Ele. A minha escrita é para Ele. O meu talento é para Ele. Porque eu não estou desgovernada, eu não sou de mim mesma. Eu sou dele, eu já fui aqui longe no tempo. Eu sou dele, você é do Senhor. Então, fiel é aquele que te chama. Eu quero que você vá para casa hoje com essa mensagem no seu coração. Fiel é aquele que te chama e ele vai fazer. Você vai chamar pessoas para cá. Estou até feliz com os nossos visitantes aqui. Quando eu vejo. Chamar pessoas para cá é servir, é responder a esse que é fiel e vai fazer na tua vida. Não tenha vergonha, tá? No seu trabalho, onde você está. Não tenha vergonha. Eu sei, é normal. Você viu aqui? O professor, para ele dar o papelzinho para os alunos, ele disse que eu tive ataque de pânico. Eu entrei em pânico mesmo, eu estava assim, eu estava suando frio. Uma guerra, ele disse, uma guerra, eu não estava conseguindo vencer. Eram 25 turmas e cada turma era um pânico, como se ele estava desmaiar. Mas quando ele começa a fazer, quando você pisa o pé, o mar vai se abrir. Não tenha vergonha, não. Você não ama Jesus? Você não é dele? Você não tem essa consciência? Então, expresse isso. E traga outras pessoas, porque eu vou te dizer, olha, Deus nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é inegociável. Isso é uma realidade. E tem outras pessoas que ele está querendo tirar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Basta você ser um canal. Basta você ser essa via. Amém? Fiel é Jesus que te chamou. Que bom que ele te chamou. Ele vai fazer. Eu sei que você vai subir aqui nessa plataforma para testemunhar. Amém? Levante-se, por favor. Aleluia. Vamos orar para que essa palavra não se perca, mas ela seja plantada em nosso coração. Querido Deus, amado Pai, grande é o teu nome em toda a terra. Grande é o Senhor, majestoso Deus. Eu quero te agradecer, te engrandecer, meu Deus, pelo teu chamado na nossa vida. O Senhor nos chamou e o Senhor é fiel e vai fazer cumprir o teu reino na nossa vida. Pai, tira de nós todo medo,
todo pânico, toda vergonha, todo constrangimento ser passado, Senhor. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em nós. Nós vivemos num reino do teu amor, do Filho, do teu amor. Nós vivemos num reino de luz, nós não estamos perdidos, à deriva, no meio do mar escuro. Nós não estamos assim. Nós temos um caminho tão claro, porque o Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, em ti a gente pode confiar. A tua palavra é única, a tua palavra é verdadeira, é sincera, não há mentira, nós podemos confiar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pai, em ti nós temos vida, em ti nós temos contentamento, em ti, Senhor, estamos aqui de pé, orando a ti, agradecendo. Eu quero que toda a igreja dê graças a Deus por essa palavra, por esse chamado. Você foi alcançado, por isso que você está aqui na casa do Senhor. Você foi alcançado por Ele, Ele te chamou, você está aqui, você atendeu, mas você pode ir tão além. Você pode crescer tanto ainda, crescer em todas as direções, o nome de Jesus. Você pode fazer a diferença. E que o gozo do Senhor, a alegria do Senhor venha selar o nosso coração. Porque Cristo disse: vocês são chamados para dar fruto, para trabalhar, para fazer, produzir com graciosidade. E nisso vocês têm a alegria do meu Pai. Glória a Deus, que o Senhor nessa manhã te encoraje. Nessa manhã o Senhor te derrame sobre ti inteligência, novas habilidades. E no trabalho das tuas mãos, da tua boca, no trabalho do teu corpo, da tua mente, da tua matemática, do teu raciocínio, o Espírito de Deus, Ele te sele, te batize em todas as coisas. E que a luz de Cristo na tua vida venha brilhar para todos aqueles que estão perto de ti. E que você faça sentindo a alegria profunda. A alegria profunda de Deus visite o teu coração nessa manhã. E você possa dar muitos testemunhos para a glória do nome dEle. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Só para finalizar, esse professor começou a fazer pesquisa atingindo outras nações. Eram agricultores que trabalhavam com coco. E o resto do coco, a casca do coco, tinha outros fins para ela dentro da ciência de materiais. E ele pôde ajudar muitas pessoas que estavam abaixo ali da linha da pobreza, de outros países, dando emprego, dando uma vida mais digna. A safra, que era 1, passou a ser 3 vezes a quantidade. E é isso, olha só como é além das nossas expectativas. Que você, assim, entregue o seu coração a Ele de uma forma muito graciosa, e Ele te leve além, voos mais altos, lugares altos. Amém, povo de Deus?